Olá pessoal, tudo bem? Uma coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre uma questão que é muito basal na construção de qualquer teoria sobre sociedades humanas. Quando a gente fala, eu vou falar daqui a pouco, é aquela coisa que você fica, bom, óbvio. Mas se você for parar a pensar, a gente raramente para e pensa melhor as bases das nossas teorias, né? E, bom, qual é essa questão? A questão é a seguinte: quando você vai analisar uma sociedade humana, você tem que criar uma teoria do indivíduo, teoria de como é o ser humano, como é que é a natureza humana, como é que ele se comporta. Isso, como eu falei, parece óbvio, afinal de contas, sociedades humanas são feitas de seres humanos, então, né? Assim como a química tem que saber como se comportam os átomos para saber como se comportam as moléculas e daí saber como reagir a determinadas substâncias, a visão até elementarista diz, bom, se você quer saber como são as sociedades humanas, você precisa saber como são os humanos. Mesmo que a gente não tenha uma visão tão elementarista, a gente, bom, a humanidade é importante, tem que saber quais são as interações e atuações de cada um desses elementos. E uma coisa engraçada, né? Quando a gente examina as várias teorias sobre sociedades humanas, eu já tive até a oportunidade de estudar um pouquinho. Acho que ainda estou aquém do que eu precisava e certamente aquém do que eu queria. Eu já estudei outras teorias que não aquelas mais eurocêntricas, né, como a gente estuda na nossa educação tradicional. Tem muitas teorias sobre sociedades humanas, algumas delas baseadas em teorias da natureza. Os orientais, por exemplo, tem alguns orientais, não todos. Lá na Ásia tem alguns que têm esse tipo de perspectiva, pelo que eu pude ver. Por exemplo, chineses, parece. Eu estou estudando um pouquinho sobre isso, acho interessante. Mas eles partem de uma noção de como funciona a realidade. Toda a realidade existencial mesmo. A realidade existencial é até meio... É um termo até ruim, né? Mas, por exemplo, ele tem até a noção da physis, né? Da questão física, de como se comporta a natureza. E ele também trata as sociedades humanas, mas eles não se separam. Uma coisa para aqui, nós ocidentais, a gente separa muito. Aliás, o ocidental ele sente o ser humano muito separado da natureza. Isso já é uma questão. Né? A gente já acha que é diferente da natureza. A gente não se vê como parte dela. Mas ok, eu não vou tratar disso nesse vídeo, até porque, como eu falei, ainda estou estudando um pouquinho. Embora eu acho muito mais fascinante as teorias europeias. Eu não sei se eu já falei nos outros vídeos, devo ter falado. Mas eu sou muito mais fã dos asiáticos do que dos europeus, sou muito mais fã dos orientais do que dos ocidentais. Apesar de reconhecer que realmente o Ocidente tem a sua marca, sua pegada, vamos dizer assim, né? Importante. Valores do indivíduo, já que estão falando do indivíduo. O individualismo, a democracia, a liberdade são valores que nos foram trazidos pelo Ocidente e são importantes. Mas dentro dessa perspectiva ocidental, isso não foi de uma hora para outra. Primeiro a gente construiu, por conta de relações políticas surgidas lá no começo do feudalismo, principalmente, pelo que eu pude traçar, a gente começa a trazer exatamente essa separação entre indivíduo e coletivo. E é uma coisa estranha essa teoria. Na verdade, o coletivo ele não é visto, em primeiro momento, como algo que vem do indivíduo. É como se ela fosse algo à parte do indivíduo. O que é muito estranho se você for para pensar. Mas que, né, e a gente fala isso até hoje. A sociedade isso, a sociedade aquilo, mas quem é essa tal mulher, essa tal de sociedade? Todo mundo fala, gente. Porque todos os indivíduos sentem um monte de coisa, oprimidos, levados, trazidos, formados pela sociedade, e você fala, mas ninguém se sente parte dessa sociedade. A sociedade é uma coisa extra, mais exógena, estranha, que não é feita de indivíduos. E aí você fala, meu Deus, o que é isso? O que é essa coisa estranha chamada sociedade? É verdade? Então, assim, é nessas horas que a gente começa a entender que há uma formação estranha do conceito de sociedade. Existem, por outro lado, provavelmente percebendo esse problema, noções de sociedade que tentam reduzir aos indivíduos. Eles olham os indivíduos, aí é até engraçado que eu falo no começo sobre elementarismo, mas
É isso, ele começa a olhar as noções do indivíduo e vem, olha, o indivíduo define a sociedade. A sociedade é assim que são os indivíduos e acabou. Por um lado, isso é uma grande verdade, né? Assim, no sentido de que limpa essa coisa que as visões coletivistas trazem, um coletivo meio à parte da sociedade, que é uma aberração esse sentido. Esse coletivo exógeno, desculpa. Esse coletivo exógeno, a parte dos indivíduos, é uma coisa estranha. Mas eles pecam numa coisa um pouco mais sutil. Porque a visão deles é uma visão linear. Tá? Eu gosto de usar essa palavra. Essa palavra vem da matemática. Eu não vou entrar, claro, que não é sobre matemática, não vou entrar em todas as considerações matemáticas. Mas em termos mais imprecisos e qualitativos, o que significa linearidade? Usar matemática. Linearidade é aquele aspecto de um sistema em que as suas partes não interagem entre si. Né? Para o matemático vendo isso, vai reconhecer, se eu lembrar, por exemplo, nas características de um sistema linear, por exemplo, de um sistema de equações diferenciais, é que se você tem uma solução, duas soluções, a soma dessas soluções também é a solução. Porque você bota uma solução aqui, elas duas funcionam separadamente, cada uma não sei quanto, e se elas funcionam sozinhas, funcionam as duas juntas, porque as duas juntas são só uma com a outra, uma não vai se bicar com a outra. Pensando, engraçado que eu falei assim, parece até imagem, que nem aquelas crianças pequenas, ficam uma enchendo o saco da outra, não, fica uma no cantinho, outra no cantinho, tá tudo certo. Né? Isso grosseiramente é que é a noção que vem da matemática, linearidade. E por que eu digo que a questão do indivíduo é uma questão. O individualismo tradicional ele é muito linearizado. Porque ele parte de uma noção em que ele esquece que os fundamentos, os microfundamentos, né, que eu peguei um tema até da economia, que é os fundamentos no nível micro, que dão base às grandes estruturas no coletivo, num nível maior de agregação, uma escala maior, eles são baseados em indivíduos que se comportam como se eles não interagissem entre si. Então, por exemplo, no caso da economia, história, você vai ver uma sociedade como se uma sociedade fosse um indivíduo só. Como se os indivíduos existissem separados. Na verdade, pegando também na matemática, questões como chamadas de sistemas complexos, a gente vê uma outra estrutura totalmente distinta. Em que, na verdade, tem um outro microfundamento muito importante, muito, muito, muito importante em qualquer sistema, que são as relações. E aí, a visão que eu tenho é aquilo que a gente chama de grafo, né? E hoje eu estou matemático, né? Mas porque esses paradigmas vêm todos da matemática, passam para física, engenharia, e depois são pegos para as ciências sociais. E o que são esses grafos? São um monte de... Eu realmente não tenho desenho aqui, se vocês quiserem procurar grafo, GRAFO, no Wikipedia, no Google da vida, vocês vão ver. São vários pontinhos com tracinhos que ligam a eles, que são o quê? Cada um desses pontinhos, chamado de vértices, seria, numa análise de uma sociedade, os indivíduos. E aí tem um outro microfundamento, que são as relações entre indivíduos. Então, quando você começa a olhar não só os indivíduos, os agentes individuais, mas também a relação entre eles como determinante de comportamento, você muda essa perspectiva. Porque essa perspectiva individualista, tradicional, ela é linear. Ela pressupõe, ela olha o indivíduo como se ele estivesse isolado no mundo. Como se fosse uma caixinha de bolinhas de gude. Imagina uma caixinha de um monte de bolinha. Bolinha de gude, bolinha de bilhar, qualquer coisa assim. Entendeu? Cada uma dessas bolinhas estão separadas. Elas não se comunicam entre si. E quando a gente tem que pensar a sociedade, a gente tem que pensar essas duas questões. Opa, aqui. Duas questões. Os indivíduos e a relação entre os indivíduos. Se você não nota como em cada interação, para você compreender o sistema, como são regidos pelas interações, você não entendeu nada. E é importante porque, por exemplo, quando você tem essa questão dos sistemas complexos são sistemas definidos de grosso modo, porque a definição não é bem precisa, mesmo na matemática, mas são sistemas em que os indivíduos têm comportamentos extremamente simples, ditados pelas suas relações próximas, mas que a relação é tão forte que elas levam ao comportamento chamado de comportamento emergente, que é totalmente imprevisível a partir das regras individuais. Você quer entender, realmente assim, vamos botar da seguinte maneira, é o fracasso desse elementarismo, o fracasso do individualismo. Você olha as regras individuais de cada uma das pecinhas,
E, por exemplo, procure na internet também o Jogo da Vida. É uma série de pontinhos que ficam fazendo figurinhas bonitas. É um tipo de sistema complexo. Recomendo. Muito interessante, muito surpreendente. Né? Game of Life, ou somente Life. Em português, Jogo da Vida. E que é um sistema complexo que existe. Se ficar difícil achar, pô, sistemas complexos, o Jogo da Vida. Aí duvido que no Google não mostre exatamente esse sistema. São regras extremamente simples. De vários. Aquele quadriculado, que vale quadradinho é aceso ou apagado a cada instante por regras extremamente, incrivelmente simples, mas o resultado final é totalmente imprevisível. Por quê? Porque nesse novo paradigma, vamos chamar assim, as relações são tão ou até mais importantes que os indivíduos. É realmente a revanche contra o elementarismo. Sistemas complexos podem ser definidos assim. A regra de relações são tão e até mais importantes que os indivíduos que fica, se você tentar olhar as regras só individuais, elas são extremamente simples e, no entanto, elas não te informam absolutamente nada, porque o estado do sistema pode ser extremamente complexo. Esse tipo de paradigma que eu aprendi na matemática, eu tenho que tentar trazer muito na visão das ciências sociais. A gente tem que olhar a economia, história e tudo mais dessa forma. Então, entendendo que os nossos microfundamentos, os fundamentos no nível micro, não podem ser só um indivíduo. Todo comportamento em níveis maiores, em escalas maiores, níveis maiores de agregação, da sociedade, a população, o país, tem que ser entendido não só se você analisando como cada indivíduo sozinho se comporta, mas como são as relações dele com outros indivíduos. Se você não analisa essas relações, você não analisou nada. E esse eu acho um dos grandes erros desse individualismo tradicional. Entendeu? É verdade que quando entra em economia, esses individualismos entre certas correntes ainda cometem outros erros a mais. Tá? Por exemplo, a corrente liberal, que tem uma birra histórica, literalmente histórica, com o Estado, mas que tem a ver com essa questão do coletivo. Aliás, o coletivismo, ele associa, é engraçado até, o liberalismo tradicional, ele vem do individualismo, mas ele é quase uma implicância com o coletivo, ele não nega a existência do coletivo. O coletivo está lá. Já foram outros grupos, mas hoje em dia é basicamente o Estado. E aí você vê o indivíduo, quer dizer, eu não vou entrar em detalhes hoje do liberalismo, das correntes também de esquerda, como socialismo, todo o coletivismo que é gerado e tal. Até porque o vídeo eu não seria, eu acabei não chequei quanto tempo tá, tem ali 12 minutos e pouco, mas quase 13. Mas é bom a gente começar a olhar as ciências sociais dessa forma também, qual é a relação desse coletivo, até que ponto ele fetichiza esse coletivo, como se fosse uma entidade exógena, surreal, que está além dos indivíduos. Mas também, eu acho que sim, ir contra esse conceito, que para mim é uma abstração que a gente acaba dando uma força que não existe. Vira meio fetichizado mesmo, uma coisa meio esquisita, quase esquizofrênica, porque a sociedade parece uma coisa que não é a gente, não somos nós, é uma coisa meio assim, paira por cima da gente. Isso é uma concepção ruim, mas eu também não gosto do individualismo que, principalmente liberalismo, mas outras correntes também tentam trazer. E algumas vezes nem nega, inclusive, esse coletivo, apenas quer ir contra ele. Às vezes é simplesmente uma birra não epistemológica, mas normativa mesmo. Eu reconheço, mesma coisa, tem a mesma visão de mundo que aquilo existe, só que ao invés de achar que é bom, eu acho que é ruim. É o que muitos liberais fazem com a questão do Estado. O Estado, aliás, é o principal culpado nessas horas. Como não existe uma sociedade muito bem definida para os liberais, eles pegam os governos do mundo e falam: vocês são mal que há nesse mundo. Não concordo. Mas eu acho que a gente também não pode cair, mas é mais profundo. A gente não pode nem cair na ideia do individualismo tradicional, que é esse do puro, linear. Eu acho que a gente pensar em um individualismo mais de redes, né, de sistemas complexos, em que a gente consegue pensar o indivíduo, mas não como isolado. A unidade até de análise primitiva são os indivíduos, são eles e suas relações. Ou seja, cada indivíduo e a relação que um indivíduo tem com o outro. Essa teia, né, de relações, essa web, aliás, como no caso da internet, aliás, o nome web, World Wide Web, né, www, que veio da internet, vem dessa metáfora da teia, né? Alguns chamam de rede, eu estou fazendo metáfora da teia.
essa teia de relações ela é importante para a gente entender os sistemas. E o que eu proponho aqui no meu trabalho é a gente começar a analisar essas questões. Se a gente não analisa isso e começa a entender até como é que são formadas as instituições da sociedade, como é que ela é formada a partir daí, a gente não vai entender a sociedade. A gente precisa de novas teorias melhores para a sociedade. A gente precisa urgentemente de novas teorias. Eu, pessoalmente, acho que todas estão aí, são umas porcarias. Eu proponho novas e melhores teorias. E não é por me achar especial nem nada, não, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que todos nós podemos fazer. Só falta uma que eu estou tendo agora, espero que todos vocês tenham também, um pouco mais de ousadia intelectual. De chegar e falar, sabe o que mais? Vai ter gente que vai ficar com medo, vai dizer que não está certo, tá mais brasileiro que é muito cagão nessas coisas. Mas vamos ter coragem de pensar diferente, pensar um pouco fora da caixinha? Não está na hora? Está na hora, né, gente? Nossas teorias sociais estão umas porcarias. Eu ia até falar outra palavra aqui que é palavrão, mas é bom no YouTube não botar palavrões, mas sim. Está na hora de mudar, né? Mudar as nossas concepções e pensar uma sociedade mais com outras teorias, outra visão de mundo. E uma delas é a gente tem que renovar nossas teorias sobre o que é o indivíduo, sem a qual a gente não tem realmente uma base teórica boa para criar uma nova teoria social, novos conceitos, novas ideias. E eu acho que a gente pode fazer isso. Eu estou fazendo isso. Acho que muitas pessoas podem fazer isso, mas o que eu tenho mais revolucionário, que eu estou aplicando em mim, espero que estou querendo trazer para vocês, eu acho da CPI feita por brasileiros. Os brasileiros já tiveram, em algumas áreas, como a economia, um pouquinho mais de ousadia intelectual. Mas é uma coisa, infelizmente, historicamente muito fraca no brasileiro, ainda mais hoje em dia. Precisamos ser mais ousados, sem medo de inovar e de criar novas teorias. Se tiver errado, a realidade vai dizer. Mas e daí? Até parece que as teorias tradicionais estão indo bem. Não estão. Se você olhar também com honestidade intelectual, que aliás é um dos pré-requisitos para ousadia intelectual, honestidade intelectual, se você começar a olhar com honestidade intelectual, você vê que ficar com aquela velha opinião formada sobre tudo, como diria o Raul, vai nos levar de novo aos mesmos erros de sempre. Então, vamos lá, gente. Vamos usar, criar novas teorias e, se der errado, pelo menos foram erros novos, né? Pelo menos não cometer os mesmos erros, sempre, sinceramente. Eu vejo hoje em dia coisas sobre política, até algumas análises sociais, geopolíticas, nossa senhora, tudo tá. O pessoal tá muita falta de criatividade, muita falta de originalidade, repetindo os mesmos chavões, mesmos conceitos batidos. Tem que ter ousadia, tem que ter aquela coragem de dizer, não, eu vou fundo, vou pensar essas questões sim, vou. Entendeu? Outros fizeram no passado, por que não a gente? Por que não você que está me assistindo? Eu já me permiti, é uma coisa de atitude interna, por que você não se permite também? Ah, vou falar mesmo, e vocês que Deus quiser. Se tiver ruim, se tiver errado, eu vou aprender, a realidade vai se fazer imperiosa, como sempre, para mostrar que eu estava errado. Engulo o orgulho, né, sigo a vida que segue e aprendo. E aí na próxima eu faço teorias melhores. Né? Pelo contrário, né? O orgulhoso que fala eu não vou errar, isso é que mais erra, porque nunca corrige seus erros, então tá sempre errando a mesma coisa. O cara que aceita que erra, quando erra, aprende. Erra menos. Ai, que irônico. Pois é. Então, gente, é isso. Para resumir então o vídeo, para uma nova teoria social, vamos ter que ter uma nova teoria do indivíduo. Fiz um pequeno, assim, muito breve, porque, claro, se eu fosse falar direto, daria provavelmente um livro inteiro, ou talvez mais de um volume de livro. Mas, assim, num breve e rápido exame, principalmente nas teorias ocidentais, tem essa questão do coletivismo, esse individualismo linear, canhestro, cheio de separatividade que cada indivíduo é isolado. E eu estou propondo esse individualismo, chamemos-lo de individualismo teia e rede, individualismo de rede, como quiser chamar, que é essa ideia de você pensar nos indivíduos e as suas relações, tá bom? Pensa nisso, vamos construindo, vamos fazer o nosso conceito que o Brasil está precisando. E é isso, até o próximo vídeo.